Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, hoje, vamos dar continuidade à nossa reflexão dos Salmos, a nossa leitura do livro dos Salmos, pegando hoje o Salmo 6º. Corresponde ao nosso 9º encontro. Este Salmo 6º é uma súplica individual. Faz parte da liturgia penitencial. Este salmo é do período pré-exílico, isto é, antes do exílio da Babilônia, da época monárquica, centrado no culto em Jerusalém. Está ligado ao Reino do Sul, ao Reino de Judá. Ouçamos a leitura deste Salmo 6º. Javé, não me castigues com tua ira, não me corrijas com teu furor. Piedade, Javé, que eu desfaleço. Javé, cura-me, pois meus ossos tremem. Todo meu ser estremece. E tu, Javé, até quando? Volta-te, Javé, liberta-me, salva-me por teu amor. Pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no túmulo? Sinto-me esgotado de tanto gemer. E de noite eu choro na cama, banhando o meu leito com lágrimas. Meus olhos se derretem de dor, envelhece de tantas contradições. Afastem-se de mim, malfeitores todos. Javé ouviu o meu soluço. Javé ouviu o meu pedido. Javé acolheu a minha prece. Envergonhem-se meus inimigos todos. Retirem-se depressa, cheios de vergonha. Este Salmo 6º, diante dessa súplica dolorosa, penitencial, individual, que o salmista dirige a Javé. Vamos acompanhar passo a passo, dentro daquilo que o salmista diz neste Salmo 6º. No versículo 2º, Javé, não me castigues com tua ira, não me corrijas com teu furor. O salmista frequentemente usa uma invocação ao nome de Deus. Toda oração que fazemos, inclusive nós cristãos, devemos dirigir nossas orações a um destinatário, a quem queremos chegar. Isto é, a quem dirigimos nossa oração, nossa súplica, nossa ação de graças, nossos louvores. O salmista dirige a Javé. Esta realidade do reconhecimento daquele a quem dirigimos nossas súplicas, orações, nossos pedidos. Ele então suplica, não me castigues com tua ira. É uma forma negativa, isto é,
Não tragas a mim sofrimento. No fundo, ele está querendo dizer: não me trates com cólera, com ira. Ele diz, numa outra forma, me castigues, me puna, mas não com tua ira, nem com tua cólera. Não me corrijas com furor, mas com brandura, com amor, com misericórdia. Não uses, como diz o texto, não usar a ira, o furor, para me julgar. O ser humano, na sua realidade limitada, frágil, deve suplicar a Deus que tenha misericórdia e não use dessa realidade, a ira, o furor, para julgá-lo. Mas não use a tua ira contra mim. Logo em seguida, nós vamos ver o versículo 3. Piedade, Javé, que eu desfaleço. Javé, cura-me, pois meus ossos tremem. O salmista está querendo expressar aqui uma imagem de uma planta que seca, enruga, pela falta d'água. Uma planta que não é mais provida de vitalidade, como encontramos lá em Isaías 24:4. Cura-me. É o que suplica o salmista. Cura-me. Significa, Javé, envia-me o remédio para as minhas enfermidades. Meus ossos tremem de medo, perdem as forças. No versículo 4. Todo meu ser estremece. E tu, Javé, até quando? Todo meu ser. Tudo aquilo que o ser humano é, na sua totalidade. O ser todo, com todas as suas forças, toda a realidade humana que se estremece no corpo, diante da realidade que ele está enfrentando. O salmista diz: meus ossos, isto é, meus órgãos do corpo, meu ser inteiro, minha alma. O salmista suplica a Javé diante da situação que ele está passando. O salmista então suplica: até quando, Deus, permaneces em silêncio? Não vens a mim para resgatar-me? Diante do silêncio de Deus, angústia, mas ao mesmo tempo, aquele momento de confiança, de certeza, que nos dá forças para enfrentar as dificuldades, as angústias da vida. Versículo 5. Volta-te, Javé, liberta-me, salva-me por teu amor. Volta-te, Javé, liberta-me. Deus, Javé, o Deus da proximidade, é aquele que resgata, é aquele que salva. Por teu grande amor. Que teu amor se manifeste e seja reconhecido. E defende, diz o salmista, aquele que vos temem. O salmista, tendo em vista, em razão da sua debilidade física, da sua debilidade e fraqueza moral, desfalece por causa da experiência e consciência daquela ausência de Deus, do silêncio de Deus. Às vezes, nós temos essa experiência dessa aridez do silêncio de Deus. Na súplica, o reconhecimento da sua situação pede a Javé. Este pedido desperta a alma do salmista, o desejo, a confiança da ajuda divina. Versículo 6.
Pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no túmulo? Na morte ninguém se lembra de ti. Aquele que morre não pode recitar o nome de Deus, nem oferecer a Deus uma prece. Ele pergunta: quem te louva no Sheol, na mansão dos mortos? Sheol é uma palavra hebraica. O grego traduziu essa palavra hebraica Sheol como Hades, também significando a mansão dos mortos. O mundo latino, do latim, o mundo romano, traduziu essa palavra grega Hades, que também é a palavra hebraica Sheol, como inferno, a mansão dos mortos. Quem te louvaria? A pergunta feita pelo salmista tem uma resposta negativa. Ninguém. Ninguém na mansão dos mortos, aqueles que morrem, podem louvar a Deus. Como resultado, vem a fé do salmista, né? Onde o salmista pode louvar a Deus, como resultado que vem da sua fé. Já que no Sheol, a mansão dos mortos, ninguém pode invocar a Deus, então, venha, Senhor, resgata-me, a sua vida biológica, física biológica, por teu imenso amor, assim serás conhecido por todos. Porque se ele morrer, Deus não será conhecido pelo testemunho e pela palavra dele. Se permites que eu morra, tua glória não crescerá, pois os mortos não podem vos invocar. Versículo 7. Sinto-me esgotado de tanto gemer, e de noite choro na cama, banhando meu leito com lágrimas. O salmista aqui se sente esgotado de tanto gemer, exausto. Choro em minha cama à noite, expressando a angústia, a impotência do ser humano, a angústia, a solidão da noite, seus medos. A realidade humana se coloca diante do socorro divino. Ele até usa um pleonasmo, banhando meu leito com lágrimas. Mostra a profundidade da impotência, da angústia do ser humano. Versículo 8. Meus olhos se derretem de dor, envelhecem de tantas contradições. Os olhos se obscurecem, se enfraquecem, em razão da aflição, em razão do desgosto. Envelhecer aqui é uma analogia, uma comparação com os olhos dos idosos. Os olhos dos idosos vão perdendo a visão, vão perdendo a luz, a lucidez, enfraquecidos. Os olhos perdem o poder e acabam não vendo mais. De tantas contradições. Tudo isso por causa dos meus adversários, que lutam contra o salmista que suplica. E diante dessas pessoas ele se sente impotente. Daí ele só pode contar com Deus. Há sempre o mistério da maldade, das pessoas que querem prejudicar, humilhar, constranger, de pessoas que querem cada vez mais fazer com que as pessoas sofram, né? Existe uma realidade maldosa contra a realidade humana, né? Onde há um pouquinho até de sadismo, das pessoas que têm prazer de ver as pessoas nessas situações. Há uma realidade de mal. E sempre diante das orações, aquele salmista que suplica a sua angústia, daquelas realidades injustas que muitas vezes ele está sofrendo da parte dos outros. Porque o sofrimento muitas vezes não depende de nós, às vezes também os sofrimentos vêm dos outros.
né? Aqui se chama os inimigos. Afastem-se de mim, malfeitores todos. Agora o salmista dirige-se diretamente aos seus adversários, falando-lhes diretamente. E faz isto na firme convicção de que suas preces serão ouvidas e seus inimigos se afastarão dele, irão embora. Javé ouviu meu soluço, minhas lágrimas. Javé acolheu minha prece. Por 3 vezes o salmista afirma que Javé ouviu as preces e por 2 vezes esta expressão de escuta. Javé ouviu, Javé acolheu. Javé não é um Deus surdo. Javé é um Deus próximo. Caminha e conhece o sofrimento daqueles que o chamam, daqueles que buscam a Deus. Essa realidade nós podemos ver lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: Javé disse: eu vi muito bem a miséria do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Às vezes as pessoas ficam gritando, insistindo, batendo na mesma tecla, né, com a realidade em suas orações. Nós precisamos ter confiança, abrir o coração, falar das nossas dores, se colocar diante de Deus, pedir a presença divina, mas sabendo que esse Deus não é um Deus que está longe, é um Deus que está próximo, é um Deus que está do seu lado. O próprio Jesus Cristo, nosso Deus, Filho de Deus, que se fez homem, a segunda pessoa divina, o Evangelho de Mateus diz, ele é Deus conosco, ele é Emmanuel. Nós não estamos sozinhos nessa luta do dia a dia. Aquele que se fez um de nós, participou da nossa natureza, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus. Este Jesus é o Deus conosco, caminha conosco. Não é o Deus longe, é o Deus da intimidade, da proximidade. No final do Evangelho de Mateus, esse Deus conosco vem expresso em outras palavras. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, é Deus conosco que caminha. Então, diante disso, esta proximidade, Deus, nosso Deus é um Deus próximo, Deus da intimidade, criar essa intimidade, ter esse momento de presença, de intimidade com Deus, né? De amizade, reconhecendo sempre que Ele é sempre um outro, é Deus. Então, o temor aqui implica que nós somos capazes de perceber a grandiosidade desse Deus e a pequenez, mas mesmo assim a misericórdia dele em nosso favor. Versículo 11, diz assim: envergonhem-se meus inimigos todos, retirem-se depressa, cheios de vergonha. Envergonhem-se meus inimigos todos, retirem-se depressa. Isto é, envergonhem-se, que meus inimigos se frustrem. Retirem-se depressa, cheios de vergonha, que eles possam ir-se embora frustrados e espantados, pois serão vencidos, porque aquele que eu confio é mais forte que a maldade que eles possam querer fazer comigo, como diz o salmista. Crer que você não está sós. Você tem uma luta constante diante de tantas adversidades. Passa por aqueles momentos de angústia, provocados, vamos chamar, pelos inimigos, tantas realidades que vêm para nos querer atrapalhar, nos tirar do rumo. Mas o nosso Deus é o Deus próximo, não é um Deus longe. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção. Amém.